Bom dia a todos os brasileiros e brasileiras que defendem um Brasil soberano. Tá? Meu nome é Simão Zanardi, atualmente sou coordenador da FUP, uma entidade que possui 13 sindicatos em todo o país e representa atualmente mais de 100 mil trabalhadores do setor petróleo. A FUP é nacionalmente conhecida e reconhecida por sua atuação política e sindical no Brasil, sendo respeitada também fora do país pelo protagonismo na defesa da soberania energética e pela resistência aos projetos neoliberais, que resultaram em lutas históricas da categoria petroleira contra a privatização do sistema Petrobras e pelo seu fortalecimento como empresa pública e estatal. O Brasil e a soberania sofreram um terrível golpe jurídico e midiático, estimulado pela ânsia das empresas de petróleo multinacionais, querendo explorar o nosso petróleo do pré-sal e abastecer a demanda de seus países. O governo Dilma resistiu ao máximo e não permitiu isso. Forças entreguistas nacionais foram fundamentais na elaboração e execução de um golpe. Vale lembrar, como disse Sérgio Machado a Romero Jucá, sem nenhuma hesitação, que o golpe era com o Supremo com tudo. É preciso saudar hoje esta iniciativa do ministro Lewandowski, em realizar essa audiência pública aqui no Supremo, mostrando ao Brasil e ao mundo que ainda há pessoas com espírito democrático e nacionalista no nosso país. Após retirar a presidente Dilma, rapidamente o Congresso se realinhou para pagar às petroleiras o apoio que tiveram para financiar o golpe no Brasil. Isso fica visível no caso das petroleiras estadunidenses, que entraram de vez no nosso pré-sal e aumentaram em mais de 3 bilhões suas reservas petrolíferas em apenas 2 anos. No caso do refino das nossas refinarias, o marco inicial da abertura do mercado para as empresas petroleiras multinacionais ocorre em março de 2017, quando a direção da Petrobras, em reunião com o Ministério da Minas e Energia, a ANP e o Conselho Nacional de Pesquisa Energética, aponta que não irá mais ser a empresa responsável pelo abastecimento no Brasil. A partir desse momento, a Petrobras passaria a praticar preços de mercado internacional em todos os derivados, incluindo o GLP, que é o gás de cozinha. Reduziria, assim, o efetivo das refinarias e sua produção de derivados e deixaria o abastecimento desse mercado, que foi construído ao longo de mais de 50 anos, nas mãos das importadoras de derivados. E aí, o que aconteceu depois que a Petrobras não é mais a responsável por abastecer o Brasil? O resultado dessa política foi a abertura do mercado de combustíveis, com a alta do preço diariamente, levando os brasileiros à loucura, como se no Brasil não fosse mais um produtor de petróleo, como se o Brasil não tivesse mais capacidade de refinar e abastecer sua população, como se não existisse a Petrobras. Mas a Petrobras estava sendo desmontada para ceder espaço para essas petroleiras multinacionais. Após essas petroleiras garantirem um mercado de preços e de derivados nas alturas, surgiu uma greve, a greve dos caminhoneiros, que falava que o problema do combustível alto era o imposto. Mas nós, petroleiros, entramos em greve e demonstramos à sociedade que o preço da gasolina, do diesel e do botijão de gás estava nas alturas devido à política de preço internacional praticada pela Petrobras, contrariando o povo brasileiro,
Nós somos brasileiros, nós não podemos pagar o preço internacional, nós temos que pagar o preço de produção. Estão roubando o nosso país. Tá? Destaca ainda, para todos se lembrarem, algumas medidas entreguistas de suma importância. Em outubro de 2017, após acertar com a empresa americana Chevron, o senador José Serra, do PSDB, que fez o golpe, aprova que a Petrobras não será mais a operadora única no pré-sal, com a garantia de 30% da exploração de todas as áreas. Isso significa o quê? Menor arrecadação para a União, menos recurso para a saúde e educação. Os petroleiros lutaram muito, lutaram aqui do lado, no Congresso Nacional, contra esse retrocesso e o entreguismo. Em dezembro de 2017, Temer, golpista, edita a medida provisória 795, que concede incentivos fiscais para as petrolíferas estrangeiras. Isso significa perdas de cerca de R$1 trilhão em impostos por 22 anos, além de eliminar 1 milhão de empregos. Esta medida provisória foi conhecida pelo povo como MP do Trilhão ou MP da Shell. Em abril de 2018, o governo golpista Temer anuncia a venda de 4 refinarias, seus terminais e oleodutos. E aí o caldo entornou, porque começa uma luta nacional em defesa da Petrobras e de outras estatais, tá, como a Eletrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, a Casa da Moeda. O Temer queria fazer um grande feirão, queria vender tudo, porque o tempo de mandato estava acabando. E nós fomos à luta. Tá? Destaco que esta política de entrega da Petrobras e da exploração do pré-sal à iniciativa privada trará ao Brasil não só prejuízos econômicos apontados anteriormente, mas também sérios danos à segurança operacional, ao meio ambiente e aos trabalhadores. Entraremos numa era de acidentes cada vez maiores devido à falta de investimento nas refinarias, plataformas, terminais e oleodutos em operação, bem como a falta de compromisso com a segurança destas empresas privadas. E vamos lembrar aqui o passado. Eu queria lembrar aqui ao ministro e a todos aqueles que nos assistem o acidente da P-36, em 2001, fruto da política de falta de investimento e manutenção, deixando como resultado 11 mortos naquela plataforma. E esses 11 mortos, companheiros, eram brigadistas, porque a maioria desembarcou e os 11 ficaram para combater aquele acidente. Também queria lembrar o acidente de 2015, no Espírito Santo, na plataforma Cidade de São Mateus, que deixou 9 trabalhadores mortos, 26 feridos, devido ao descaso da empresa norueguesa BW Offshore. Hoje, enquanto a gente está aqui, acabou de ser concluído um leilão de petróleo no Rio de Janeiro, onde a Petrobras, onde a ANP e o governo Temer venderam uma reserva de 15 bilhões de barris. 15 bilhões. Se a gente for fazer um cálculo do barril do petróleo a $80, nós estamos falando num negócio de 1 trilhão e 300 bilhões de dólares. E se o pessoal quiser pensar no real, nós estamos falando no negócio de 5,4 trilhões que foi feito hoje. E a Petrobras, o governo brasileiro, né, através da ANP, arrecadou 6,8 bi. É isso, senhor ministro. 7 trilhões
arrecadamos 6 bi. Diante disso tudo, a gente só tem aqui a pedir ao ministro que olhe pelo povo brasileiro, pare esse golpe que está tendo nas estatais e consulte não só o Congresso, mas consulte ao povo brasileiro se ele quer vender o seu patrimônio público. No dia 3 de outubro, a Petrobras fará 65 anos de existência. E queria saudar aqui Getúlio Vargas, que criou a Petrobras, e saudar o presidente Lula, que descobriu o pré-sal e fez dela uma grande empresa. Obrigado.